Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de hoje, a nossa aula de número 3. Qual é a receita para te tornar um corredor de sucesso? Então, nossa terceira aula, a gente vai fazer o fechamento do que nós vimos na segunda-feira, na quarta e hoje. Então, tivemos aula essa semana, 3 dias, cada aula com um assunto diferente. O nosso tema de hoje é a receita de sucesso para que tu te torne um corredor, para que tu comece a correr, tenha sucesso na corrida e não desista mediante o primeiro obstáculo. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lívia Slaviero, tenho 33 anos, sou corredora de rua, então sou atleta amadora, sou profissional de educação física, sou formada desde 2014, lá em licenciatura e bacharel. Atualmente eu sou estudante de nutrição, Então no final do ano que vem eu me formo para trabalhar também com nutrição esportiva, para trabalhar de forma integrada, Nutrição e educação física. E sou fundadora do projeto onde eu ensino as pessoas a saírem do 0 aos 5 quilômetros em 60 dias. Se tu quer saber mais um pouquinho do meu projeto, eu te convido a assistir os depoimentos a seguir de alguns alunos que já passaram pela turma e vão dar o depoimento do que o projeto fez na vida deles. Então, vou sair aqui e eu vou colocar os depoimentos para vocês. Olá pessoal, o meu nome é Rafael e gostaria de compartilhar para vocês como a corrida mudou minha vida. Há 8 anos atrás, me juntei nesse projeto incrível da professora Lívia, correndo ao 0 aos 5K em 60 dias. Isso só não melhorou minha saúde, mas teve um impacto incrível na minha vida financeira. Eu tendo várias promoções no trabalho e isso teve impacto direto em todos os aspectos da minha vida. Quero encorajar todos vocês a correrem. Não importa de onde você é, a corrida é para todas. Tenho certeza que você também terá essas mudanças fantásticas na sua vida. A corrida ela não só modificou a vida do Rafael, mas como modificou também a vida do Roberto. Então assiste a seguir o depoimento do Roberto sobre o nosso projeto do 0 aos 5 quilômetros. Boa tarde pessoal, meu nome é Roberto. Eu faz 2 anos mais ou menos eu entrei nesse projeto do 0 aos 5 quilômetros. E para mim foi uma qualidade de vida assim que eu ganhei com emagrecimento, com saúde bastante, além das corridas. Conheci muitas pessoas novas nesse projeto e amigos que eu fui fazendo ao longo do tempo nas corridas. Então eu quero fazer um convite para vocês. Bora correr com a gente então nesse projeto do 0 aos 5 quilômetros. Bora lá! Agora, você já assistiu o depoimento do Rafael, você já assistiu o depoimento do Roberto. Eu te convido a ficar um pouquinho mais e assistir só mais esse depoimento, que é do Varley, que ele participou do projeto e hoje ele já alcançou um degrau acima. Então assiste o depoimento do Varley e veja o que ele tem para te contar sobre o projeto. Olá Lívia, tudo bom? Acabo de fazer meu treino de hoje. Queria agradecer aí porque foi através do projeto de correr 5 km em 60 dias que eu consegui começar a correr de uma forma correta, de uma forma ordenada com os treinamentos. E tô aí, hoje fiz meus 15 quilômetros, tá tranquilo, foi bem passado, e evolui bastante. Tá, obrigado, um grande abraço para você. Já assistimos os depoimentos dos meninos, do Rafael, do Roberto e do Varley, e agora a gente vai para o depoimento das meninas. Na verdade, elas foram fazendo uma montagem com as fotos, com as plaquinhas da distância que elas alcançaram. Foi uma proposta que eu fiz para os alunos e eu vou narrar o que aconteceu com elas, nesses anos. Então, desde que a gente começou a treinar. Então, assiste agora o depoimento da Zana. A Zana André, eu conheci ela em 2017, então nesses 6 anos a Zana mudou muito a vida dela, particularmente nos últimos 2 anos, Então durante a pandemia para cá, a Zana mudou muito a vida dela. Acompanhe a mudança que a corrida fez na vida da Zana. Essa é a Zana, a história de uma mulher comum que decidiu mudar de vida, acreditou no nosso método, participou da primeira turma do projeto 0 aos 5K, foi evoluindo nas distâncias, alcançou a distância de 21 quilômetros e emagreceu mais de 20 quilos. Parabéns, Zana! No início desse ano, a Zana me mandou essa foto, onde saiu do manequim 48 para o 40. E agora acompanhe a mudança que a corrida fez na vida da Margarete.
Margarete, eu conheci ela numa academia onde eu era instrutora de musculação, então eu tinha recém retornado da licença maternidade, conheci a Margarete, começamos a conversar, ela viu eu correndo na esteira, falei pra ela da paixão que eu tinha pela corrida. Nesse momento eu estava em depressão, então a corrida me ajudou a sair da depressão, né, vencer essa doença. E a Margarete via isso, né, via o quanto eu estava mudando na pele todos os dias, porque ela me acompanhava. Então a Margarete quis começar a correr, disse que era um sonho muito antigo que ela tinha, mas que acreditava que não era possível, porque ela era muito velha, e as pessoas diziam para ela, tu já tem mais de 50 anos, tu não vai correr. Então veja o que a corrida fez na vida da Margarete. Essa é a Margarete, ou Marga, como é conhecida por nós. A Margarete começou a correr em 2017, participou do projeto do 0 ao 5K, foi evoluindo nas distâncias. Em 2022 ela correu a primeira meia maratona. A Margarete, ela dá um show de disposição, de bom humor, de energia, de vitalidade. Esse ano ela completará 60 anos. A Margarete é prova de que nunca é tarde para começar. Viva Margarete, a prova viva de que nunca é tarde para começar. Desde que a gente tenha essa energia, essa vontade, que realmente a gente queira mudar. Então, se tu tá achando que tu tá muito velho ou muito velha, tira isso da cabeça, tá? A corrida nunca é tarde para começar, desde que tu tenha condições de saúde, ó. Agora que já vimos os depoimentos das meninas e dos meninos, vamos recapitular o que nós vimos no nosso primeiro encontro. Então, na nossa primeira aula, falamos como surgiu o método, né? Como eu criei o projeto do 0 ao 5K, né? Então falamos um pouquinho da experiência que eu tenho com a corrida de rua. Contei para vocês, né, como que a corrida ela mudou a minha vida, como que eu me tornei uma corredora assim, mais assídua e nunca mais parei. Conversamos também sobre as 6 lições que eu aprendi. A primeira delas, a ter persistência, não desistir no começo, então para mim também foi um pouquinho mais difícil. Segunda lição que eu aprendi, que pequenos passos importam, então ir na direção correta, não necessariamente ir mais rápido, só que na direção errada. Terceira lição que eu aprendi, a dividir as nossas experiências, então hoje a gente conta com um grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, né, para que a gente possa compartilhar as experiências de treinos e provas. Quarta lição que eu aprendi foi que a gente tem que ter metas possíveis de serem alcançadas, como, por exemplo, correr 1 quilômetro, correr 500 metros, correr 5 quilômetros em 60 dias. É uma meta alcançável. Quinta lição que eu aprendi é sobre manter-se flexível, sobre recalcular a rota. A vida nem sempre ela é uma linha reta, às vezes a gente vai ter vários desvios até chegar no nosso destino final. E a sexta lição que eu aprendi é sobre comemorar as pequenas conquistas, com os parentes, com os amigos, com a comunidade, enfim, comemorar. Falamos também sobre o princípio da individualidade biológica dentro do nosso método, né? Então, cada aluno, ao entrar no projeto, tem um treino específico de acordo com a sua evolução e com as suas necessidades. Falamos também na primeira aula sobre os benefícios da corrida. A corrida, né, uma atividade física de maneira geral, melhora então a qualidade do nosso sono, ajuda a reduzir o nosso estresse, melhora o nosso sistema cardio, sem contar que tem um baita de um gasto calórico. Se tu está em busca de reduzir peso, né, então se tu está entrando no processo de emagrecimento ou se tu está no processo de emagrecimento, a atividade física, principalmente a corrida, ela tem um baita de um gasto calórico. Falamos também na primeira aula que para a gente começar, a gente não deve ficar botando empecilhos, né? Ah, eu preciso do tênis tal, do celular tal. Não, a gente começa com o que a gente tem. Com a roupa que a gente tem, com o tênis que a gente tem, com o celular e com o relógio que a gente tem. O que a gente precisa de fato mesmo para a gente começar é decidir, tomar a decisão. Então, decidi, eu vou começar a correr e ponto. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Falamos também e vimos na primeira aula, né? A gente fez uma aulinha aqui juntos sobre exemplos de exercício de aquecimento, treinos para realizar, né? Então a gente viu lá para fazer blocos de 3 minutos, com 1 minuto de descanso. Tô só fazendo um resumão, tá? Depois tu assiste lá o replay e tu vai ver a aula completa. E conversamos também sobre não procrastinar, sobre fazer o que tu quer fazer. Se tu tá aqui me assistindo é porque tu quer realmente começar a correr. Então, o que mais que tu vai esperar?
Contei para vocês também que eu tenho alunos que entraram em contato na turma do ano passado querendo participar e ainda não participaram, então aqui me assistindo, e não é porque não tem condições financeiras de entrar, é porque fica sempre adiando e a vida passa e nunca decidiu. Não, eu não quero gente em cima do muro aqui, eu quero gente destinada a mudar, destinada a sair daqui fazendo diferente. Agora a gente vai recapitular tudo que a gente viu na segunda aula. Vamos ver se vocês lembram. Vocês lembram? Na segunda aula a gente falou sobre os 6 pilares fundamentais na corrida de rua. Lívia, não lembro. Ah, tu não lembra deles? Vamos lá. Primeiro pilar, nós falamos sobre o sono. Segundo pilar, nós falamos sobre hidratação. Terceiro pilar, falamos sobre alimentação. Quarto pilar, falamos sobre aquecimento. Quinto pilar, falamos sobre saúde mental. E o sexto pilar, falamos sobre autodesenvolvimento. Agora nós vamos fazer um resuminho do que a gente viu em cada um deles. Mas antes disso, deixa eu só lá pegar uma aguinha que eu estou com sede. Então agora que eu já peguei minha garrafinha d'água, vamos ao nosso assunto, resumão da segunda aula. Falamos sobre os 6 pilares, né? O primeiro deles sobre o sono. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono? Então, ter uma rotina de sono, dormir sempre no mesmo horário. Então, priorizar a qualidade do sono, né? Evitar de ficar no celular, ficar com luz ligada, ficar com barulho no ambiente. Então, tentar deixar o mais escuro possível para te sinalizar para o teu corpo, para o teu cérebro que tu vai dormir. Então, fazer a higiene do sono. Evitar de tomar café ali muito próximo do horário de dormir. Então, se vai dormir às 10 horas, toma no máximo ali até 4, 5 horas, no máximo dos máximos, né? O recomendado mesmo são 8 horas de isenção de cafeína para poder dormir. Então, se vai dormir às 10, depois do almoço, toma um cafezinho e deu. Evitar de tomar bebida alcoólica antes de dormir, porque altera a qualidade do sono. Evitar de se empanturrar, vou falar português com vocês, evitar de se empanturrar comendo. Então, fazer refeições leves para que teu sono seja um sono de qualidade. Falamos também sobre se tu tiver a opção de dormir ou treinar naquele dia que tu dormiu muito pouco, por exemplo, dormi 2 horas, mas eu tenho que fazer meu treino. Eu vou dormir ou eu vou treinar? Neste caso, vai dormir porque teu sono, tua saúde mental agradece. No segundo pilar, falamos sobre a hidratação. Então, puxando o link com o primeiro pilar do sono, a gente não pode tomar muito líquido antes do horário da gente dormir. Então, vocês viram que eu tô só dando umas bicadinhas d'água, porque daqui a pouco eu já vou dormir. Se a gente consome muito líquido próximo do horário do sono, já era, o nosso sono fica atrapalhado porque a gente tem que levantar para ir no banheiro. Falamos também na questão da hidratação sobre consumir a quantidade de água para que o nosso corpo ele trabalhe da melhor forma possível. Então, vimos na segunda aula que a água nada mais é que ela é um mecanismo de hidratação do nosso corpo e um baita de um resfriamento quando a gente está fazendo atividade física. Como assim, Lívia? Quando a gente bebe água, a gente transpira, essa água ela serve para resfriar o nosso corpo, né? Então, para diminuir a nossa temperatura corporal. Vimos que desidratação, então não consumir água, pode causar um aumento da temperatura corporal, que é um aumento muito perigoso, né? Que é a hipertermia, o termo, podendo levar a óbito. Então, vimos que é importante tomar água, que é importante a gente se manter hidratado, não entrar numa prova desidratado, não sair de casa desidratado. A gente pode ter essas garrafinhas, que são garrafinhas simples, né? Essa aqui acho que vem de suco, chá, e deixar no local que a gente vai treinar. Vimos qual é a recomendação diária, né? 35 ml vezes o nosso peso corporal. Falamos sobre o consumo de bebidas isotônicas durante treinos e provas, se é necessário ou não, né? Então, se é uma corrida, um treino com mais de 1 hora de duração, é necessário sim suplementar com os isotônicos, alternando entre isotônico e água. Não é para fazer o consumo de isotônico como uma forma de bebida para tomar diariamente, porque é uma fonte de carboidrato, né? Então tem ali uma quantidade de carboidrato, não tem calorias. Então não é o objetivo do isotônico, ele não entra na nossa vida, na nossa rotina alimentar dessa forma. Ele entra como uma bebida para fazer a reposição dos eletrólitos que a gente perde, né? Então vimos que a gente tem que fazer, em alguns casos, a reposição da cápsula de sal.
Falamos então sobre o terceiro pilar, que é a alimentação, né? Já puxando o link com a nutrição, que o nosso corpo ele é como um carro, então a gente não pode andar com o tanque vazio, no caso com o nosso carro na reserva, assim como a gente não consegue abastecer lá com a bomba de gasolina o nosso carro depois que ele passa do limite. Então a gente tem que trabalhar dentro das nossas condições, dentro do nosso metabolismo, né? Das nossas necessidades diárias. Dei o meu exemplo, né? Pela taxa de exercício físico que eu faço, sem treinar nada em repouso eu gasto 1.600 calorias, se eu treino eu gasto mais 600, 800, então para manter o meu peso, eu, Lívia, 33 anos, devo consumir ali 2.200, 2.100 calorias por dia. Se eu quero emagrecer eu tenho que reduzir, se eu quero engordar eu tenho que aumentar. Então vimos os nutrientes necessários para o nosso corpo para que ele tenha, para que nos dê energia na hora da corrida. Então vimos que a gente precisa tomar um café da manhã adequado, né? Vimos que a gente deve consumir algo pós-treino, dando o exemplo de sempre de fazer exercício físico de manhã, por causa da liberação de cortisol. Então, vai fazer teu treino, come uma fonte de carboidrato antes, livre o que eu como, pincelada, tá? Uma aveia com banana, um pão com mel, uma tapioca. Quando voltar do treino, proteína e carboidrato. Proteína para dar energia, para recuperar o músculo para o próximo treino, carboidrato para dar energia. Então, proteína e carboidrato tem que andar abraçadinhos. Vimos que se é uma atividade com uma duração maior ali de 1 hora, a gente deve tomar algo no meio, então um intratreino, que pode ser um gel de carboidrato, pode ser uma mariola, pode ser um pouco de refrigerante, pode ser uma maltodextrina diluída, né, que a gente consegue, é um pozinho, a gente bota na água, na hora que for tomar a gente sacode e toma. Geralmente esse tem gosto de suquinho. Então falamos sobre mais esse pilar, que foi a alimentação. Nosso quarto pilar, falamos sobre aquecimento, que o nosso corpo ele não pode pegar no tranco, que a gente tem que sinalizar para ele que a gente vai fazer um exercício físico. Então no quarto pilar vimos, levantamos, fizemos, recapitulamos de novo na aula 2 o que a gente fez também na aula 1 para ficar bem marcado, bem definido na cabeça de vocês a importância do aquecimento para a prevenção de lesão, para rendimento adequado. Então, inclusive para o nosso coração, não apenas para a nossa musculatura, para a gente sinalizar para o nosso coraçãozinho e para os nossos musclinhos que a gente vai precisar deles. Então vimos de que forma a gente realiza um aquecimento. Fizemos alguns exemplos aqui porque a gente tem que tocar o conteúdo. No nosso quinto pilar falamos sobre a saúde mental, que às vezes a corrida ela entra na nossa vida como uma ferramenta para nos ajudar a vencer a depressão, que foi o meu caso, para lidar com algumas situações que acontecem na nossa vida, né? Então, às vezes, a gente está insatisfeito com o nosso trabalho, com o nosso relacionamento, com nossos parentes, e a gente usa a corrida como uma ferramenta, né? Então, para nos ajudar na questão da saúde mental também. E o sexto pilar é sobre o autoconhecimento, sobre a gente saber se a corrida ela se encaixa na nossa vida naquele momento ou não. Às vezes, a corrida ela não faz mais parte da nossa vida e tá tudo bem. Eu tenho vários alunos que treinaram um tempo, pararam, eu estou em outros projetos na minha vida, não consigo mais me dedicar tantos dias por semana, tantos horários para cumprir a planilha. Tá tudo bem, gente, a gente tem que ter autoconhecimento e saber se a gente está fazendo aquele treino bem feito ou se a gente está fazendo aquele treino mal feito, porque a gente já não quer mais estar ali. Então, ter autoconhecimento. Foram os nossos 6 pilares fundamentais. Agora, a gente vai dar início ao nosso conteúdo da aula de hoje. O que é uma receita de sucesso para um corredor, no meu ponto de vista e na minha experiência, tá? Na minha Lívia, né? Desde que eu comecei a correr lá em 2008 até hoje, o que eu vi que é uma receita de sucesso para um corredor? Peguem lá papel e caneta, que eu vou pegar aqui papel e caneta também. Então vamos à minha receita de sucesso para que tu se torne um corredor iniciante, intermediário ou avançado e que tenha sucesso na tua vida, tá? Fiz até uma colinha, gente, porque realmente para mim são muitas coisas, tá? Então vou consultar com os universitários. Primeira delas, o horário. O horário que tu vai treinar deve ser o primeiro horário disponível que tu tiver, salvo se a tua rotina não te permite. Exemplo, se tu trabalhas de noite, né, em algum hospital, em algum serviço que exige de noite, tu não vai trabalhar de manhã, porque tu vai ter a recém sair do teu trabalho, tu vai dormir, depois tu vai ir. Mas, via de regra, prefira treinar de manhã, até as 10 da manhã. Acordou, toma teu café, vai de manhã, acorda antes, não deixa pra depois, porque a probabilidade de tu não ir é muito maior do que tu ir, né? Daqui a pouco tu fica negociando com a preguiça, ela te vence, tu não vai.
Segunda coisa, roupas adequadas. Então a receita de sucesso é: Lívia, mas eu não tenho dinheiro para investir. Ninguém falou em investir roupa, tá? Pega uma camiseta que tu já tem, mas aquela roupa confortável. Algodão não é recomendado, mas só tem uma camiseta de algodão para começar, que é um tecido pesado, sua e fica no corpo. Começa com a camiseta de algodão, tá? Então, roupas adequadas significa também calçados adequados. Lívia, eu não tenho R$1.000 para pagar num tênis. Eu tenho meu tênisinho lá, tá velhinho, tá furado. Vai com tênis furado. Se ele não te incomoda, não tá fazendo bolha no teu pé, vai com aquele. Começa com o que tu tem. Depois, tu investe no outro tênis, tá? Quarto item aqui pra mim da receita de sucesso: comida. A gente não come de mais, a gente não come de menos. A gente tem que ter o equilíbrio, tá? Se tu comer pouco, tu não vai ter energia. Se tu comer muito, tu vai passar mal. Então, equilíbrio. Cada um sabe as suas necessidades, o que consegue comer, tá? Hoje em dia, eu não me imagino mais indo num rodízio de pizza, porque eu não consigo comer, sei lá, mais de 4 pedaços. Eu como uns 3 pedaços, já tô remando, coisa que antes eu fazia. Então, tudo é questão de hábito. Quinto item aqui da minha receita de sucesso: aquecimento. Não negligencie o aquecimento. Lívia, não gosto. Não tem que gostar. Adulto faz o que tem que fazer, criança faz o que gosta. Assim como a hidratação. Tem muita gente que sai para treinar no inverno, corre 20 km e não leva uma garrafa d'água. Coitado dos teus rins que estão sofrendo para filtrar o teu sangue. Leva água, leva uma garrafinha d'água. Não negligencie a hidratação, tá? Então, corredor se atenta aos sinais do corpo. Então, leva água consigo. Sétimo tópico: variar os treinos. Então, na minha receita de sucesso, eu já vi que ao longo dos anos, se eu treinar sempre do mesmo jeito, se meus alunos treinassem sempre do mesmo jeito, eles não iam evoluir. Não só devemos variar os treinos de corrida, como variar os estímulos. Lívia, tô cansada essa semana de correr, o que eu faço? Faz um transporte, faz uma bicicleta, faz uma aula de dança, varia o estímulo. Não deixe teu corpo acostumar. Sobe, desce escada, te mexe, tá? Tá cansado de correr? Quer dar um tempo essa semana? Dá um tempo, mas faz outra atividade. Mantém o teu corpo em movimento. Variando assim os estímulos cardio. Outro item que eu acho fundamental se tu quer ter sucesso, tu é corredor: participar de grupo. Não seja um corredor solitário. Participe de algum grupo. Ah, Lívia, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Entra em grupo de graça, tem um monte de grupo de graça, tem um monte de comunidade de graça que as pessoas trocam experiências, trocam, inclusive dica: vai ter essa inscrição de graça aqui na minha cidade, essa corrida de graça, vamos treinar em tal lugar. Então participe de um grupo, tá? Participar de um grupo significa participar de desafios. Nós somos movidos a desafios. Ah, mas que desafio que eu vou fazer? Tem desafio no Strava, que é o aplicativo de corrida de graça. Desafios como correr 100 km no mês, correr no dia do Halloween, correr na virada do ano. Então tem vários desafios de graça no aplicativo, nesse caso no Strava. Trace metas, tá? Não sei se tu gosta de trabalhar com metas semestrais, mensais, anuais. Trace metas. Em 2024 eu quero correr 42 maratonas, esse é meu projeto. Então, em 2024 eu vou correr 42 maratonas. Trace uma meta, escreve no papel, compartilha com todo mundo que tu vai ter sucesso, tá? Conhecer novos lugares é outra receita de sucesso para o corredor. Por quê? Às vezes a gente cansa de correr na mesma rua, a gente já sabe onde é que tem um buraquinho, a gente já sabe quanto tempo a gente demora para chegar na esquina. Então conheça novos lugares. De novo, vamos abrir a nossa mente. Conhecer novos lugares não significa sair da cidade, neste caso. Significa fazer o caminho contrário. Se tu vai todo dia pela direita, faz aquele dia pela esquerda. Vamos mudar que o nosso cérebro já estará fazendo de forma inconsciente, tão programada. Então dá uma bugada aí, faz o caminho contrário, tá? Receita de sucesso: incentivar outras pessoas. Vocês vão ver que se vocês começam a treinar, começam a postar nas redes sociais, tem gente que se inspira em vocês. Aquela pessoa pode nunca ter te falado que ela se inspira em ti, mas ela se inspira. Então poste teus treinos, poste teus resultados. Ah, tá virando blogueira? Deixa eu falar o que falar. Tá virando blogueiro? Deixa. Incentiva mais pessoas. O mundo tá cheio de gente com ódio, com raiva. Não vamos ser essa pessoa. Vamos ser aquela pessoa que incentiva, né? Seja de forma anônima ou não. Outra coisa, eu acho que todo corredor deveria correr uma maratona na vida. Quando eu falo em maratona, eu falo em 42 km e 200. Fora disso, é rústica ou meia maratona, tá? O termo maratona, eu quero ser um maratonista, 42 e 200, 42.195 metros. Lívia, por que eu tenho que correr uma maratona? Se eu tô recém querendo sair do banquinho e correr. A maratona, gente,
ela muda a vida das pessoas, tá? Ela muda. E espero te ver daqui a 3 anos, tu voltando aqui nesse vídeo e me falando que eu mudei a tua vida quando eu te incentivei a começar a correr e tu deu início no processo de iniciação à corrida, periodizou de forma correta, estruturou a base e fez a maratona, que é o topo. Então eu espero que tu realmente faça uma maratona na vida. A maratona, ela muda a tua vida, porque ela te dá uma disciplina, não tem como tu treinar para fazer uma maratona e dormir 5 da manhã, tu sempre vai treinar 6, beber, ir lá e fazer um treino, não tem, tá? Então a maratona, ela muda a tua vida. Corra uma maratona uma vez na vida. Mais um item de sucesso para corredor que é corredor, que faz tudo certinho, que tirar 10 na prova, faz fortalecimento. Se não fortalecer, lesiona. Quanto mais corre, mais a chance de lesão, se não cuidar do fortalecimento. Fortaleçam em casa, trabalho com um produto que é fortalecimento para corredores, contrate uma consultoria esportiva, ali eu tenho academia aqui na minha casa, eu tenho academia no meu prédio, monta meu treino, monto. Então, não negligencie. Mais um ponto importante, descanso é treino. Como assim? Se tá escrito lá para te descansar, tu sabe que tu tem que descansar, não é para sair correndo naquele dia. Por que as pessoas se lesionam? Porque elas correm demais, tá? Ou fortalecem de menos. Se a balança tá equilibrada, não vai lesionar. Próximo item, respeitar os sinais do corpo. O que isso significa? Começou a correr, tu já saiu de casa assim com alguma coisa estranha no teu corpo. Tá enjoado, sei lá, deu uma dor de barriga, não bebeu água o suficiente, tá com dor de cabeça. Começou a correr, tá vendo que as coisas não estão bem? Para, vai pra tua casa. Respeita os sinais do teu corpo, tá? O corpo tá sempre mandando sinais e a gente que não tá muito antenada aí, muito antenado. Se teu corpo te falou alguma coisa, para, tá? Mas saiba identificar se não é preguiça, se não é o diabinho lá tentando sabotar. Próximo item, aqui já estamos no final da listinha, para vocês verem como é que não precisa muito para ser um corredor de sucesso. Gente, se doe para a corrida. Se doar de que forma? Se tu realmente quer correr, eu não estou dizendo que tu vai viver corrida, vai inspirar a corrida, vai injetar a corrida na veia. Estou dizendo que se doe para aquilo que você vai fazer. Se você decidiu correr 5 km, se doe para os 5 km. A gente não está falando em velocidade, a gente está falando em se doar para aquilo que a gente vai fazer. Se tu te propôs a entrar no projeto, correr 5 km, curte o teu projeto, curte o teu processo, ele é só teu. Mesmo que se for 5, 10, 21, 42, tá? Dificilmente tu vai avançar para os 42 km se tu não fez uns 5 km bem, tá? Porque se tu já não treina muito bem para os 5 e tenta ir para os 10, tu tá sempre assim, em cima da corda bamba, tá? Primeira coisa, estude enquanto você corre. É para eu correr ou para eu estudar? Aprenda algo novo. Usar esse tempo, porque enquanto a gente está correndo, a gente produz vários amiguinhos do bem, tá? Então, a nossa concentração, ela flui melhor enquanto a gente está correndo. Aproveite para escutar um podcast, para revisar um conteúdo, para aprender um idioma. Tudo isso que eu falei para vocês tem tudo de graça na internet, só procurar, tá? Não precisa gastar, faz de graça. Aproveita, enquanto tu tá correndo, faz ali, não vou falar sobre religião, faz uma prece, uma oração, uma meditação, tá? Aproveita esse tempo que teu cérebro, ele está favorável, ele está no caminho para te ajudar no desenvolvimento. A corrida, gente, ela inclusive pode te ajudar a melhorar a tua situação financeira, porque a corrida, ela faz com que a gente tenha mais disposição, concentração e produção no nosso trabalho, né? Então, a corrida pode te ajudar, inclusive, a mudar de vida. Mais um ponto importante, corredor que é corredor, faz os exames de rotina, visita um médico, tá? Não é aquele corredor que levanta da cadeira e sai a vida louca e tá aí sem fazer exame, sem ir no médico há 10, 15, 20 anos e acha que tá tudo bem. Corredor que é corredor, receita de sucesso, vai no médico, faz os exames, né? Dá uma consultada, tira um sangue, faz lá um exame, um raio-x, conversa com o médico, vê se tá tudo bem. Se puder, faz um teste cardiológico, né? Faz um teste de esteira. Então, não negligencie com a saúde, tá? E o próximo item, que pra mim é o último, viaje pelo mundo. Por quê?
porque a gente une o turismo esportivo com a corrida de rua. Então, existem empresas que trabalham com um pacote de turismo que dá para parcelar o ano inteiro, tá? Tem corridas, às vezes, na cidade do lado de onde tu mora, que tu consegue ir e consegue conhecer. Então, sair da tua bolha, do teu mundinho. O mundo é muito grande, gente, e eu acho que é por isso que eu amo a corrida, porque a corrida me permitiu já correr por tantas cidades, tantos países, né? E eu quero ter 100 anos e estar correndo e estar batendo a minha mala pelo aeroporto, fazendo o que eu amo, conhecendo novas culturas. Quando a gente vai viajar, a gente muda a nossa mentalidade, a gente vê que a gente não precisa de 58 mil calças no armário, 967 bolsas, a gente precisa de paz, de fazer aquilo que a gente ama, e é isso que eu amo, é a corrida. E agora eu quero te fazer um convite, agora que a gente já viu a receita de sucesso do corredor, eu quero te fazer um convite muito, muito especial. Eu estou, nesse momento, abrindo a minha última turma do projeto do 0 ao 5K deste ano. Por quê? Ano que vem, tá? Eu não sei se eu vou conseguir abrir turma novamente, porque eu vou me dedicar a um projeto um pouquinho maior, tá? Mas esse a gente conversa num outro momento. Eu quero te fazer um convite para que tu entre no nosso projeto agora, que tu tome a decisão de mudar. E que tu deixe eu te pegar pela mãozinha e te levar lá nos 5 quilômetros. Eu só te peço que tu confie em mim e que realmente eu te veja do lado de cá. Que tu tome a decisão, vai lá na Hotmart, nosso produto está lá disponível, tá? Projeto 0 ao 5K. Vou te falar rapidamente o que tem dentro do projeto. Lívia, o que é esse projeto que tanto fala? É um projeto onde eu pego a pessoa pela mão, literalmente ela está sentada aqui, ela vai lá no primeiro dia, vai correr 20 segundos, vai caminhar 4 minutos e meio, vai fazer isso 5, 6 vezes, depende de cada pessoa. Aí no outro dia ela vai fazer outro treino, no terceiro dia outro, no quarto dia outro. Então, através do meu método, em 32 dias, a pessoa sai da cadeirinha que ela está sentada e ela corre 5 quilômetros. Então, quando tu entra no projeto, tu tem acesso às mentorias, a gente tem encontro a cada 15 dias, né? Então, o horário é combinar com a turma, no fechamento da turma. Então, a gente tem, assim, bate-papo ao vivo, manda pergunta de cá, respondo daqui, vou chamar outros profissionais, então, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, só questão de fechar as agendas de todo mundo, para que eles participem, vida real, e esclareçam as dúvidas de vocês. Então, gente, o nosso projeto, ele está pelo valor de R$ 596, que pode ser parcelado. Nós estamos fazendo a reforma aqui no prédio. Sei que esse horário é um horário diferente, mas como é prédio comercial, só pode depois das 18. Então, o nosso valor o nosso projeto está por R$ 596 e tu pode parcelar em até 10 vezes, tá? Não precisa pagar nada para mim, é tudo pela Hotmart, depois o link vai estar disponível, vocês vão receber por e-mail também, só clicar lá e fazer a aquisição do projeto. Então, são 8 semanas, 2 meses. A primeira semana, enquanto a turma tá fechando, eu não conto, então dá quase 9 semanas, tá? Primeira semana ali, os primeiros treinos eu chamo de aquecimento. Então, tu vai ter o aquecimento, enquanto a turma vai formando, depois a gente começa. 8 semanas de treino. Lívia, o que eu recebo? Tu vai receber os treinos de corrida via aplicativo Treinos ou pelo teu e-mail. Quando eu libero o treino lá no Treinos, tu recebe automaticamente no teu e-mail. Então, tu fez uma semana, eu vou lá no aplicativo, eu vou olhar o que tu fez. Ok, foi legal? Tu podia ter se esforçado um pouco mais, podia ter se esforçado um pouco menos. Aí eu envio a planilha da próxima semana. Então, a nossa comunicação, ela flui muito através do Treinos, que é o nosso aplicativo, e que tu pode vincular ele via conta do Strava, tá? Então, a cada semana, fez o treino, eu mando da outra semana, fez o treino, eu mando da outra. Então, a gente tem 4 treinos de corrida, a gente treina segunda, geralmente, tá? Segunda, quarta, sexta e sábado. Por quê, Lívia? Porque terça e quinta a gente faz o reforço muscular. Lívia, como é que eu faço o reforço muscular? Tu recebe tudo, tá tudo dentro do projeto. Então, tu recebe os exercícios para que tu faça na tua casa, para que tu previna as lesões.
Mas Lívia, eu não tenho nada em casa, eu não tenho um halter, uma caneleira, tu não precisa de nada, tu só precisa de ti, da tua força de vontade que eu sei que tu tem. Então, tu recebe os treinos de força, os treinos de mobilidade, os vídeos de aquecimento, os vídeos de desaquecimento, tu recebe tudo explicadinho, mastigadinho, tá? Inclusive tu recebe via PDF, só clicar no link, direciona direto pro vídeo, é muito dinâmico e eu estou sempre aqui à disposição. Então as mentorias, elas entram nessa terceira turma, que é a turma que a gente está formando, justamente por causa disso, porque eu senti necessidade dos alunos em compartilhar as experiências, né? Então eu organizei ali um pouco os meus horários para que me permitisse flexibilizar os meus atendimentos de personal, para que eu disponibilizasse esse tempo para atender, né? Então, para fazer as mentorias. Então, a gente tem encontro a cada 15 dias. Então, dentro do projeto, a gente tem 8 semanas de treino de corrida, 8 semanas de treino de fortalecimento, 8 semanas de treino de mobilidade, 8 semanas de educativo de corrida. É muito completo, gente. Só a academia aqui na frente do meu escritório custa R$600 por mês, só a academia. O nosso projeto, ele é completo e é como se tu fosse daqui de Porto Alegre até São Paulo de avião, tá? Porque a gente encurta o caminho. Então, eu te peço que tu entre no projeto, te dá de presente, a gente está chegando no final do ano, aproveita essa oportunidade de dar de presente. Olha só que legal, tu chegar lá no Natal e poder contar para as pessoas que tu virou corredor, corredora, que tu me viu no YouTube, que tu entrou no meu projeto e que eu mudei a tua vida. Olha que legal, o que tu tá esperando? Eu sou suspeita para falar de corrida, ó, eu amo correr, eu respiro a corrida. E eu quero fazer isso contigo também, eu quero te pegar pela mão e te levar lá no dia 60, tu já correndo 5 quilômetros, assim, plena, e dando o próximo passo, que nem vocês viram aqui, no caso do Varley, que não correu só os 5 quilômetros, que hoje 15 quilômetros para ele já flui de forma natural, ou como o Rafael, que foi promovido várias vezes no trabalho, ou como a Zana, que emagreceu 20 quilos, né? Saiu do manequim 48 para o manequim 40. Então, eu queria te convidar para entrar agora, tá? Faz diferente esse ano, não deixa para depois, porque quando a gente deixa para depois, a gente tá em dúvida, e eu sei que tu não tá em dúvida, eu sei que tu quer entrar. Então vem comigo, tá? A gente tem uma surpresa para os primeiros 50 inscritos na nossa turma. E para os 100 primeiros também. Vocês querem saber qual é a novidade? Comenta aqui. Sim! Para os 50 primeiros inscritos que entrarem quando a gente fizer a abertura lá do nosso carrinho, então para os primeiros 50 vão concorrer a um par de tênis que é doado pelo nosso parceiro, tá? Então a gente vai fazer um sorteio, assim que fechar os 50, a gente vai sortear, a gente vai entrar em contato, vai agendar como é que a gente vai fazer o sorteio ao vivo, tá? Então provavelmente a gente vai abrir uma sala, um chat para que vocês acompanhem o sorteio do tênis, né? Possam verificar tá tudo certinho, tá? Então quando a gente fechar os primeiros 50 inscritos, a gente vai sortear o tênis. O tênis, ele custa em média de R$700. Lívia, qual é o tênis? Esse nosso parceiro, ele é representante da ASICS, tá? Então, de acordo com o teu número, por exemplo, eu sou homem e eu calço 39. Tu vai entrar em contato com ele, eu vou te dar o telefone dele, tu vai entrar em contato com ele, vai falar a tua numeração, vai falar lá a tua preferência, ele vai te mandar os modelos que tem. O valor do frete é por minha conta, tá? Eu vou mandar o tênis no local que tu tiver. Olha só, que oportunidade, tu entrar no projeto e ganhar o tênis. O tênis custa em média de R$700, então se tu investir no projeto, tu tem a possibilidade ainda de ganhar um tênis. Tá, Lívia, entrei, mas já tinha dado os primeiros 50, como é que eu faço? Para os primeiros 100 que entrarem, ou seja, se tu entrou, se tu foi o 49, tu concorre ao tênis e mais uma planilha de treinos de perna. O que é isso, Lívia? Aqui no escritório, né, aqui no meu espaço, eu gravei uma sequência de exercícios, né? Como eu trabalho com consultorias, eu ofereço esse serviço para as pessoas que me contratam do mundo todo. Então eu monto o treino de perna para fazer em casa.
Lívia, quanto custa? Quanto custaria? Hoje, a minha consultoria individual é R$190. Mas, quando a pessoa me contrata para 3 meses, eu dou um desconto, eu cobro 510. Então, sai 170 cada consultoria, se é o pacote de 3 meses. Então, se tu for um dos 100 primeiros a entrar, eu vou fazer essa consultoria. Eu vou te enviar lá um PDF, tá? Com os treinos de perna para te fazer em casa. Então, só tu clicar em cima, vai ter o link lá com o videozinho bonitinho para te fazer. Então, não deixa para depois. Tu pode perder a oportunidade de agregar mais valor ao teu produto, que já é um super produto, nosso projeto 0 ao 5K, por deixar para depois e se encerrarem as vagas. Porque assim, eu não consigo atender muitas pessoas, porque eu quero realmente, nesta turma, quem está realmente dedicado e tomou a decisão certa. Eu não quero aquela pessoa que fique, pois é, não sei se eu quero. Então, eu quero me dedicar exclusivamente para essa turma, a turma 3. Então, vem comigo, tá? Eu quero tu aqui desse lado comigo. Eu quero tu me marcando no Instagram, que tu fez teus primeiros 2 quilômetros correndo sem parar. Eu quero ir na tua cidade correr contigo. Eu quero estar lá correndo uma maratona e que tu grite, Lívia! Então, é isso que eu quero, tá? Eu quero te ajudar. Vem comigo, a gente se vê desse lado de cá no projeto.